Bom, agora vamos chamar. Eu preciso dizer que ele é meu amigo, né? Ele é meu amigo. Inclusive, eu tenho muitos amigos aqui, né? Mas, especialmente Hélio, além de amigo, ele é daqui da minha cidade e ele é também encarregado da OAB de Pernambuco junto comigo. Então, Hélio Batista, apresente-se, converse aqui com a gente, o que é que você trouxe no seu artigo e vamos falar um pouquinho sobre seus desafios. Bem-vindo. Bom, gente, boa noite a todos. Obrigado por essa oportunidade, Aninha, que eu chamo carinhosamente de Aninha. Larissa, boa noite. Prazer em revê-la a todos. Feliz, muito feliz de estar aqui com vocês nesse livro que marca um, acho que um início de uma série de edições sobre o tema. Eu acho que a gente, como encarregado pelo tratamento de dados pessoais, temos muito a falar sobre a nossa experiência, sobre o nosso dia a dia. Eu acho que isso fortalece o ecossistema e faz, inclusive, com que a NPD possa enriquecer cada vez mais as regulamentações. Nós atuamos já há alguns anos, inclusive antes da própria vigência da LGPD, curiosos e grandes entusiastas da proteção de dados, né, na área corporativa. Depois eu enveredei para o eixo judicial, com a empresa chamada Sião, a qual foi fundada em 2020, através da inspiração que eu tive lá no evento Web Summit, lá em Lisboa, em Portugal. Enfim, a partir de 2020 a gente iniciou esse trabalho junto ao eixo judicial, como DPO e, mais recentemente, há um ano e meio atrás, como desenvolvedor também de assistentes de IA, especificamente para o eixo judicial, notas e registros. Bom, o que foi que fez com que eu eh, escrevesse um artigo sobre o tema Desafios do DPO, desafios do encarregado do tratamento de dados pessoais na inovação tecnológica do judiciário por meio de IA? Na verdade, eu diria que o marco para estudar sandbox, para estudar os desafios do DPO junto aos processos de IA, foi uma seleção que nós participamos da NPD no segundo semestre do ano passado, para a participação de um projeto de sandbox regulatório de IA e proteção de dados, do qual o Cião fomos, digamos, aprovados pela NPD em sexto lugar no Brasil. Não fomos classificados, mas fomos aprovados. Então, a partir daí, eu comecei a entender e estudar cada vez mais o assunto. E eu comecei a verificar no dia a dia da advocacia, realmente, na militância, através de observação, pesquisa em campo mesmo, o que estava acontecendo no Poder Judiciário com relação ao uso de IA. Então, hoje, o que a gente vê? A gente vê, digamos, ferramentas que são institucionalizadas pelo Poder Judiciário, pelos tribunais estaduais e até pelos tribunais superiores, digamos, cada um segregada da outra, né? Existem as políticas estaduais, enfim, eles formalizam iniciativas para pegar uma API de uma determinada LLM e disponibiliza lá para os seus colaboradores, para os magistrados, para que eles possam utilizá-la. Mas em que pese existirem essas LLMs, né, digamos, customizadas lá para um ambiente do tribunal, o que eu via e o que eu vejo na prática uma ausência de protocolo com relação ao uso da IA. Na verdade, essas IAs, essas LLMs, esses ambientes que são disponibilizados institucionalmente pelos tribunais aos seus colaboradores, eles efetivamente na prática não são utilizados. Então, o que eu trago aqui é o desafio do DPO junto a essa realidade, né, de inovação tecnológica no Poder Judiciário por meio de IA. Então, nesse aspecto, o que é que a gente precisa analisar diretamente? É uma resolução 615 que regulamenta o uso da IA no Poder Judiciário, né, mas ela omite qualquer tipo de previsão específica sobre o papel do encarregado pelo tratamento de dados pessoais, ou DPO, nesse processo. Temos o próprio projeto de lei 2338/2023, que ele não tem um título específico, ou ele não dá um tratamento, ao meu ver, muito adequado à importância do DPO nesse processo, não é, digamos, de governança da implementação ou do uso ou do fornecimento de IA por parte das empresas, por parte do DPO.
Mas, de fato, ou seja, na prática, quem vai ficar responsável por essas iniciativas são os DPOs já efetivamente nomeados. Isso vai cair no colo dele, junto aos tribunais especificamente. Então, ele precisa implementar iniciativas políticas, né, de conformidade com relação ao uso dessas LLMs por parte dos colaboradores. Então, o que eu trago é uma provocação através de um artigo curto, é algo que a gente está desenvolvendo para ser algo mais detalhado, mas é uma provocação do desafio de DPO junto à implementação de IA no Poder Judiciário, que eu acredito que é um grande desafio. Né? O que existe hoje em dia é cada gabinete ou cada vara, cada cartório, enfim, utiliza várias LLMs, baixa o processo junto a essas LLMs, sequer providenciam algum tipo de configuração básica ali para fins de regular a ausência de treinamento com base nos dados que são imputados. Então, cada um ali tem seu protocolo pessoal de uso dessas LLMs. Então, a provocação, através desse artigo, é a necessidade, por parte do DPO, de implementar um protocolo, digamos, que seja seguido como regra junto ao tribunal. Então, modestamente, é isso que eu provoco, apesar de não trabalhar no ser integrante do Poder Judiciário, mas eu visualizei isso como sendo um desafio através daquela provocação que eu tive em participar desse projeto de sandbox regulatório da ANPD, lá no segundo semestre do ano passado. Então, espero que gostem, espero que a gente, em outros momentos, nos encontremos novamente. E agradecimento especial à Aninha, uma grande amiga que eu admiro muito como profissional e como pessoa. Quem não a conhece, terá um grande privilégio em entender como ela é, em conhecê-la, porque além dessa profissional dedicada à academia, dedicada a promover profissionais, ela é uma pessoa, digamos, de primeira linha. Então, fica aqui meu agradecimento especial, Aninha. Obrigado. Obrigada, Hélio, por ser suspeito.